tarde a todos, em especial aos desportistas que cá estão. Abrimos mais uma sessão de À Volta dos Livros. Temos o enorme prazer e privilégio de ter connosco o professor Miguel Monjardim, que é um eminente especialista de segurança internacional e é também alguém que conduz um projeto notável há bastante tempo, chamado A República das Letras. Mesmo para um monarca como eu, recomendo que vão ver o que é, porque vale muito a pena. O professor Miguel Monjardim é licenciado em Direito, fez o seu mestrado em Segurança Internacional e tem dado aulas na Universidade Católica. Eu sou bastante suspeito para falar dele, porque fui seu aluno e sou, desde essa altura, ou talvez um bocadinho antes, seu admirador. E, portanto, é com o maior prazer, o maior gosto, que o EDL o recebe e que vamos procurar, em conjunto, saber mais sobre uma obra tão desafiante como a História da Guerra do Peloponeso e talvez tentar perceber o que é que essa obra tão marcante ainda hoje nos pode trazer, nos pode dizer. Por isso, sem mais delongas, Sr. Miguel Monjardim, muito obrigado. Passo-lhe não a bola, mas a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela vossa presença. Obrigado a Raquel Vaz Pinto, que também fez esta viagem comigo durante alguns anos na Católica, e à Maria Isabel Passos, que sobreviveu e está viva aqui para nos contar o que foram as suas aventuras com Tucídides. Eu tenho aqui um pequeno texto, por acaso está em inglês, mas o título do texto é um pouco perigoso hoje em dia. O título do texto é Um Ateniense para o Nosso Tempo. E eu, depois do João Vacas me ter convidado, eu descobri uma coisa muito curiosa. Tucídides está a ser citado hoje em dia em sítios quase improváveis. O presidente da China citou Tucídides, o ministro de Negócios Estrangeiros chinês citou Tucídides, praticamente todos os colunistas do Financial Times, desde há 4 anos, citam Tucídides. Professores muito conhecidos, por exemplo, da Universidade de Harvard, Graham Allison, Neil Ferguson, citam Tucídides. O número de seminários, papers, ensaios e livros sobre Tucídides continua a crescer. Penso que a semana passada, ou há 2 semanas, saiu um livro novo da Cornell University Press sobre Tucídides. E isto deu-me que pensar. E a pergunta que eu faço, ou fiz a mim mesmo, e vou tentar responder aqui, é porque é que toda a gente cita Tucídides hoje em dia? E como eu venho de uma universidade, e nas universidades há teorias, eu tenho a minha teoria sobre relações internacionais. Eu chamo a regra Tucídides das relações internacionais. E até tem 3 letras, que é T igual a ME. T igual a ME quer dizer Tucídides igual a mudança estrutural. Portanto, o meu argumento é uma das razões pelas quais Tucídides é sistematicamente citado por decisores políticos, quer na China, quer nos Estados Unidos, quer também em muitos países europeus, por estrategistas, conselheiros políticos, colunistas internacionais, é um sinal para mim de que há uma mudança estrutural em curso no sistema internacional e que mais tarde ou mais cedo este tipo de mudança estrutural tem grandes consequências estratégicas. Há 2 coisas que, do meu ponto de vista, estão a tornar Tucídides relevante hoje em dia. A primeira é a chamada armadilha de Tucídides entre a China e os Estados Unidos no Pacífico, já lá vou, e a outra é, inevitavelmente, o diálogo de Melos, que nos lembra, o primeiro lembra-nos o problema estratégico que Atenas e Esparta tiveram no final do século V, que é, no fim de contas, como é que Esparta geriu ou não geriu a ascensão de Atenas, e não foi possível gerir a ordem regional da altura, a ordem internacional da altura, e a consequência no mundo grego foi o colapso da ordem internacional de todo o mundo grego, e independentemente de quem ganhou, o mundo grego nunca mais recuperou. Nunca mais recuperou. Será, quando um presidente da China cita Tucídides,
Será que, e, obviamente é porque está preocupado com isto. E a pergunta é, será que isto pode voltar a acontecer na Ásia-Pacífico? E a resposta é que nós não sabemos. Os Estados Unidos e a China são muito diferentes de Atenas e Esparta. Deixem-me só, eu antes de vir para aqui, tive à procura de uns números. Deixem-me só dar 6 números. O comércio entre os Estados Unidos e a China atingiu em 2014 600 mil milhões de dólares. Já agora, vale a pena relembrar que entre a Europa e os Estados Unidos foi superior a 700 mil milhões. Há 275 mil chineses a estudar na América. Há 25 mil americanos a estudar na China. A China é hoje em dia o maior mercado agrícola, o melhor consumidor agrícola, por assim dizer, de produtos norte-americanos. É também, depende um pouco da maneira como as contas são feitas, o país que detém mais dívida pública norte-americana. Depende um pouco. Há uma dúvida se são os japoneses, se são os chineses. Já agora, o déficit comercial norte-americano em relação à China, em 2014, foi 342 mil milhões de dólares. Se nós olharmos para estes números, nós vemos que Atenas e Esparta, o grau de integração económica ou financeira era simplesmente inexistente. Sob esse ponto de vista, é muito diferente da situação em 432, 433 a.C. Mas o que interessa não são estas diferenças. O que interessa, pelo menos para mim, e é por isso que eu presto atenção, quando decisores políticos ao nível da China e dos Estados Unidos citam Tucídides, é que esses decisores acham que é importante citar Tucídides. E se acham que é importante citar Tucídides para descrever o problema que eles têm, é sinal que estão preocupados. Portanto, eu acho que o que é relevante em termos analíticos não é assinalar as diferenças políticas ou as semelhanças políticas, económicas, financeiras que possam existir entre os Estados Unidos e a China e chamar a atenção para a diferença em relação a Atenas e Esparta, mas sim o facto destas lideranças políticas acreditarem que Tucídides é um modelo, ou fornece um modelo intelectual que é importante do ponto de vista analítico para explicar o que está a acontecer, o que pode correr bem e o que pode correr mal. É isso que eu acho que é muito relevante hoje em dia. A segunda coisa que está a tornar Tucídides importante hoje em dia, outra vez, é o diálogo de Melos que está a ser aplicado à Ucrânia, à situação entre os russos e ucranianos, e toda a gente cita uma das frases mais duras das relações internacionais que está no final do diálogo de Melos. Enfim, há muita gente que sabe, mas eu cito, que é: pois sabeis como nós sabemos, diz a liderança aos embaixadores atenienses, que o que é justo na vida humana só é avaliado em circunstâncias equivalentes e que os mais fortes fazem o que podem enquanto os mais fracos fazem o que devem. Esta deve ser das frases mais conhecidas e mais duras da política internacional, mas nós não sabemos bem se foi exatamente isto que Tucídides realmente escreveu. A interpretação do grego nesta frase é um bocadinho duvidosa. Mas a frase é bastante conhecida e está a ser usada hoje em dia na Europa muito para chamar a atenção da disparidade de poder militar entre uma Rússia determinada a recuperar o controle da sua zona de influência na Ucrânia, ou numa parte da Ucrânia, e a liderança política em Kiev. Mas também, como nós estamos a ver, a liderança política em Kiev tem bem mais opções do que a liderança política em Melos teve em 416 a.C. De qualquer maneira, ambas as citações, ou ambos os exemplos, lembram-nos que a geografia é importante na política internacional e que aqueles que na Europa acreditavam que há uma espécie de mão invisível estratégica que mantém uma ordem regional sem ninguém gastar muito dinheiro, isso não existe. E não é certamente um direito adquirido. Nem todos os países, por mais chocantes que nos custe aceitar isso, nem todos os países têm o direito de escolher a sua política externa. Nem todos têm. Isto não é agradável dizer, mas penso que se olharmos para os mapas, é isso que a história nos mostra. O problema que eu tenho, todavia, com toda esta situação é que o que nós estamos a assistir é à seleção de citações de Tucídides hoje em dia.
E a educação, como nós sabemos, não é sobre situações. A educação tem a ver com ler livros que nos fazem pensar e que nos permitem aprender sobre coisas importantes. E como é costume em Lisboa, como foi aqui com a minha querida amiga Raquel Vaz Pinto e como a Isabel aqui também sabe, eu estou a ler a história da Guerra do Peloponeso, ali com a classe do Gonçalo, a classe 2015. Estou a ler o livro todo. Nós também lemos o livro 1 e 2 de Xenofonte, que é um homem muito diferente. Pode ter sido melhor cavaleiro que Tucídides, mas não tem a cabeça que Tucídides teve. E o que eu gostaria de sugerir aqui, nesta fase daquilo que eu tenho para dizer, é que eu acho que há pelo menos, isto é para um início de conversa aqui entre nós, há pelo menos 4 razões pelas quais nós devemos ler o livro todo. E eu gostaria de explicar quais são. A primeira é que Tucídides é um historiador político. Não é um historiador quadro, é um historiador político. Eu leio a história da Guerra do Peloponeso, como uma biografia de 2 regimes políticos. Um Atenas altamente confiante e ambiciosa, que tinha um regime de democracia direta, e do outro lado, um regime oligárquico, conservador, prudente em Esparta. E a pergunta que, do meu ponto de vista, Tucídides pergunta no seu livro é qual é o regime político que conseguiu manter a paz a nível interno, teve a ambição da grandeza e, ao mesmo tempo, que praticou uma política externa prudente e consistente. O livro todo, do meu ponto de vista, tem a ver com esta pergunta. Qual dos regimes políticos, a democracia direta ou a oligarquia espartana, foi melhor nestas áreas? Isto não é uma pergunta popular hoje em dia na Europa, mas é uma pergunta muito, muito importante e é eterna para todas as democracias. Eu gostaria de sugerir que esta pergunta continue a ser muito importante nos Estados-membros da União Europeia. Como é que nós nos governamos internamente? Mas também é importante para os Estados Unidos. E há imensos autores. Francis Fukuyama é o último, numa longa lista, que diz que basicamente acha que os Estados Unidos estão a caminho de se tornarem ingovernáveis. Ou seja, a democracia norte-americana não consegue gerir o bem comum. E que, portanto, há algo que tem que mudar. Para Tucídides, eu sei que ele é apontado sempre como um realista, em teoria das relações internacionais e coisas afins. Para Tucídides, da maneira pelo menos que eu leio, e há muitas maneiras de o ler, uma boa estratégia e uma boa política externa começam sempre em casa. E, portanto, a natureza do regime político para Tucídides é decisiva na capacidade de desenhar uma boa estratégia e manter essa grande estratégia, ou essa estratégia ao longo do tempo. E para ele, o maior perigo para uma democracia marítima e comercial não é externo, é interno. E parece-me que o livro que nós temos hoje à nossa frente para conversar é, de certa maneira, uma análise muito dura e crítica da democracia ateniense, especialmente após a morte de Péricles. E por isso mesmo, eu acho que todos os democratas, ou as pessoas que acham que a democracia é o melhor regime político para a sociedade, devem ler Tucídides com muita atenção, porque, se eu estou a ler bem, ele, a partir de certa altura, acha que Atenas não é capaz de manter a sua coesão interna e, obviamente, por isso mesmo, não é capaz de funcionar bem em termos estratégicos. Isto é um argumento muito, muito discutido pelas pessoas que se interessam pelo assunto, mas, voltando ao argumento do historiador político, é uma análise muito crítica sobre uma democracia que nos deixou coisas absolutamente extraordinárias. O século V grego é magnífico. É difícil encontrar um século na história humana igual ao século V grego. Os anos passam e a minha admiração e espanto por Atenas só aumentam. Eu gosto de me confortar a dizer que é por ter sido a única cidade que tem o nome de uma deusa.
Não há nenhuma cidade grega que eu saiba, posso estar enganado, que tenha o nome de uma deusa. E é uma deusa muito especial. Ainda por cima era uma deusa que gostava muito de Ulisses, mas eu hoje não vou entrar na relação da deusa com Ulisses, mas é uma relação muito, quase única na história da literatura. Eu queria passar ao segundo argumento. Tucídides, para mim, é o primeiro grande estrategista da história. Este argumento é muito discutido nas universidades porque há a ideia de que no mundo clássico não havia estratégia. Eu acho que quem diz isto nunca leu o debate em Esparta e a análise do rei Arquidamo sobre os pontos fortes e fracos de Esparta, da aliança espartana e da aliança ateniense. Eu também acho que não só ter sido o primeiro. Se nós fizermos uma lista dos 5 grandes estrategistas na história, Tucídides está sempre na lista. Sempre nesta lista. Eu acho que este ponto tem sido ou negligenciado ou esquecido. Só há um sítio, fora da Grécia, evidentemente, que nunca esqueceu isto, que é o Naval War College norte-americano, em que nenhum oficial norte-americano chega a almirante sem ter lido Tucídides. Mas isso tem a ver com a herança do almirante Stansfield Turner e depois nós podemos falar sobre isso. No fim de contas, acho que Tucídides explica muito bem como é que Péricles continuou e desenvolveu a grande estratégia de Temístocles para a ascensão de Atenas. Temístocles basicamente pega numa sociedade agrária conservadora ateniense e assenta toda a estratégia, a sua visão de Atenas no poder naval. O poder naval implica que a cidade se torne comercial e subverte toda a ordem política ateniense no sentido de a tornar democrática. É por isso que a sua carreira acabou como acabou. E, portanto, Péricles desenvolve isto, completa a fortificação da cidade do seu porto, avança para a integração financeira e comercial de toda a área marítima até aquilo que é a costa da Turquia e o Mar Negro. Já agora vale a pena perceber, para quem estuda e gosta destas coisas, que a aliança ateniense, os aliados perderam o controle sobre a sua moeda. Os aliados atenienses perderam o controle, deixaram de cunhar moeda. Não deixa de ser irónico se nós olharmos para hoje o que é que está a acontecer. O que é que muitas vezes acontece em sociedades que perdem o controle sobre a sua moeda. E é com Péricles que Atenas faz a transição de uma aliança para uma democracia imperial, coisa que vai criar problemas que Péricles nunca conseguiu resolver e que eu acho que Tucídides também não resolve bem no livro, porque é um problema muito difícil de resolver. O que interessa também, e aqui os paralelos com os Estados Unidos e com a China são interessantes, para além da integração económica ou financeira, há obras públicas que acentuam a excelência e a beleza de Atenas, muitas delas ainda lá estão. As linhas de comunicação marítima são absolutamente essenciais e a base do poder e influência ateniense foi uma marinha absolutamente formidável do ponto de vista tecnológico, que projetava poder muito, muito depressa. E, portanto, uma das lições da história da Guerra do Peloponeso é que as democracias imperiais, as democracias comerciais, que não têm marinha, correm riscos muito, muito complicados. Os países comerciais, potências exportadoras, têm que ter alguém, de preferência um aliado, que mantenha as linhas de comunicação marítimas abertas. A globalização que nós temos hoje em dia continua a ser um fenómeno marítimo. E também nós sabemos muito bem que quem mantém essas linhas de comunicação abertas é a Marinha dos Estados Unidos. Na Ásia-Pacífico, vamos começar a ter alguns problemas nessa área, como nós estamos a ver. Isto, obviamente, continuando na grande estratégia, levanta um problema muito grande para Esparta. Porque, por um lado, o que era mais importante para Esparta era manter o seu modo de vida, manter o seu regime político, mas também era importante manter a sua aliança. E é isso que torna, do meu ponto de vista, muito interessante a análise do rei Arquidamo em Esparta, das forças e fraquezas de Esparta, das vantagens e desvantagens de Atenas e como Esparta devia combater. É um dos poucos exemplos na história em que um líder político pergunta como é que nós vamos fazer isto antes do problema aparecer. E, portanto, muito antes de Walter Lippmann e Samuel Huntington
escreverem sobre a necessidade de equilibrar ambições e empenhamentos externos com o poder da nação, eu acho que o rei espartano é a primeira pessoa que fala daquilo que nós hoje em dia chamamos de Lippmann Gap. O fosso entre a ambição, aquilo que nós queremos fazer e os meios que nós temos. Mas também, como nós sabemos, a maioria da elite espartana ignorou-o. Subestimou as fundações do poder ateniense e foi para a guerra cheia de esperança. E Esparta aprende muito rapidamente que a esperança não é uma estratégia. 27 anos mais tarde, Esparta vai ganhar a guerra, com o apoio financeiro e naval da Pérsia, mas uma das lições, pelo menos para mim, do livro, é que é muito, muito difícil uma potência continental derrotar uma potência marítima que tem uma base económica ou financeira muito forte. Sem a Pérsia, Esparta nunca teria ganho. E, portanto, há algo de especial em termos de pujança, poder e influência nas democracias navais que têm uma grande base comercial, exportam muito, ou são grandes mercados, e que têm grande poder financeiro. Uma das lições do livro, pelo menos para mim, é que os Estados Unidos e os países europeus, que estão sobretudo virados para o mar e são capitais comerciais e financeiras, não devem ignorar esta lição da história. Ter acesso a continua a ser crucial. Para se ter acesso a, é preciso ter uma marinha. Temos que ter uma marinha. Ou esses países devem ter uma marinha. A grande questão que nós estamos a ter na Europa e nos Estados Unidos é saber quem é que tem a marinha, ou pelo menos quem é que a paga. Porque as marinhas são muito caras. Um terceiro ponto que eu queria desenvolver é: Tucídides sabia muito bem que os indivíduos fazem, as pessoas fazem a diferença na cidade e no campo de batalha. Ser um estadista, a liderança militar e, do meu ponto de vista, a virtude moral, desempenham um papel muito importante no livro. Eu estive aqui a fazer uma lista, tive que encurtar, tive que ser injusto para algumas pessoas, mas deixem-me dar alguns nomes de pessoas que Tucídides conheceu, ou pelo menos escreveu. Péricles, Cleon, Nícias, Demóstenes, Brácidas, Alcibíades, Atenágoras, Hermócrates, Frínicos. Só para dar alguns exemplos. Quando nós percorremos o livro, estudamos outras obras, estes políticos e generais tiveram carreiras estonteantes em Atenas e fora de Atenas. Tucídides conheceu-os a todos ou ouviu falar deles muito bem. Hoje em dia é difícil encontrar metade deste número de homens ou mulheres com este calibre. Estamos a falar de pessoas absolutamente extraordinárias. E o meu argumento é que é importante estudar os discursos e a vida destes homens, neste caso são só homens, para uma educação liberal. Para uma educação liberal. Acho que todos nós devemos ter uma educação liberal, não liberal no sentido de um partido político, mas acho que todos nós devemos ter uma educação virada para a ideia da liberdade. E sob esse ponto de vista, este livro é uma meditação sobre a liderança política ou militar, e as sociedades democráticas precisam de uma liderança política ou militar. Deixem-me dar-vos um exemplo, que é o editor do Economist, que escreve a secção Schumpeter sobre gestão e empresas, escrevia no início de outubro que se aprende mais sobre liderança lendo o que Tucídides escreveu sobre Péricles do que a ler 1000 peritos sobre liderança. Esses livros que se vendem no aeroporto. Já agora ele chama-se Adrian Woolridge, é o editor de gestão do Economist e doutorou-se em filosofia em All Souls, Oxford. Há-se que chama isto uma educação liberal. Sou doutorado em filosofia, que hoje em dia todas as semanas escreve sobre gestão e que se calhar daqui a 5 anos escreverá sobre outra coisa qualquer. Quem tem uma educação liberal tende a pensar e a escrever bem, e exatamente por ter uma base muito sólida, nunca se especializou, escreve sobre tudo e fala bem feito. Para acabar esta parte, ou mesmo quase no fim, Tucídides era um guerreiro muito experiente e muito duro. E convém não esquecer isto quando nós lemos o livro. Isto não é um livro escrito por um historiador fechado num arquivo. Não. Isto é um livro escrito por um guerreiro muito duro e tem uma virtude. Ele perdeu contra Brásidas, provavelmente o mais brilhante oficial de infantaria que Esparta teve. E, portanto, quando ele escreve, nós estamos a ouvir falar, estamos a ler um homem que esteve lá, fez e perdeu.
Portanto, ele fala por experiência. Ele sabe o que é a guerra. E alguns dos melhores historiadores militares, John Keegan, por exemplo, diz, ou escreve nos seus livros, penso que é The Face of Battle, há poucos historiadores verdadeiramente credíveis sobre o que é a batalha. Um deles, diz John Keegan, é Tucídides. Porquê? Porque ele esteve lá. Ele sabe o que é matar e morrer. Ele sabe o que é a guerra, o que é que a guerra faz aos homens e às mulheres. Só para dar um exemplo, que aqui há muita gente que leu comigo, o colapso final da expedição ateniense em Siracusa, no rio Acínaro, naquele verão terrível, é das coisas mais duras que eu já li. E aqui há umas semanas, eu não posso dizer quem foi, o Gonçalo se calhar conhece, a Maria Isabel conhece de certeza, houve uma antiga aluna, enfim, a Raquel também conhece, houve uma antiga aluna que disse: eu quero ir às aulas. Eu disse: está bem. E ela disse: mas há uma aula que eu não vou. Há uma aula que eu não vou. Eu disse: qual é que você não vai? Eu não vou à aula em que nós lemos o colapso da expedição. Porque é das coisas mais tristes, mais poderosas que eu li em toda a minha vida. E realmente ler aquilo é terrível. Eu um dia conheci uma pessoa, enfim, que sabe grego a sério, e que me disse que sempre que lia aquela passagem chorava. Porque quase conseguia estar lá e ver aquela cena. É uma cena poderosíssima. O que me faz pensar que Tucídides, é impossível para mim ler aquela passagem sem pensar na Ilíada. Há passagens que nós vemos claramente que Tucídides conhecia muito bem a sua Ilíada, e já agora ele andou ali, se calhar, do braço dado com o Sófocles, o Eurípides, deve ter conhecido muito bem o Aristófanes. Portanto, a educação literária de Tucídides só pode ter sido muito boa. E nós, quando lemos o livro, percebemos a base literária que o livro inevitavelmente tem. E eu acho que é esse poder literário que algumas passagens do livro têm que o tornam realmente muito, muito poderoso. Ou seja, se quiserem, é também uma obra de grande literatura. Mas é também uma obra que nos deixa perguntas muito difíceis. Deixem-me, por exemplo, algumas. Atenas perde porque adotou uma grande estratégia errada na Sicília em 415, 413? Ou perde, em parte, porque o comando operacional de Nícias na Sicília é simplesmente desastroso? Se Demóstenes, que eu acho que é um homem extraordinário, e parte do livro de Tucídides é uma tragédia sobre a vida de Demóstenes, às vezes tenho a sensação que Tucídides não gosta muito dele. Fica a sensação... Mas ele é realmente o general mais corajoso e audacioso que Atenas tem. E eu, quando leio o livro, às vezes penso, se Demóstenes tivesse comandado em Siracusa desde o início, Atenas teria ganho, ou pelo menos teria evitado perder o seu exército e a sua marinha. Porque Demóstenes, a capacidade de análise e de decisão de Demóstenes não tem nada a ver com Nícias, que é um homem que não consegue decidir. Aliás, grande parte do livro de Tucídides destina-se a reabilitar Nícias, que ele elogia. Mas à medida que os anos passam, vou fazer uma confissão, Gonçalo, você não vai dizer nada na turma, eu não consigo perceber Nícias em Siracusa. E percebo porque é que os atenienses retiraram o nome dele de tudo o que eram coisas funerárias em Atenas depois do colapso. Demóstenes arrisca imenso, mas Demóstenes vê sempre bem o seu problema, vê o problema que tem. E a sua audácia e coragem física são extraordinárias. É, de certa maneira, é quase um Brásio atenienses. E a morte dele é terrível. Demóstenes, quando se rende, sabe que vai morrer. E diz: só quero que poupem a vida dos meus homens. Nícias, quando se rende, pensa que vai sobreviver. É diferente. A maneira como eles se rendem é diferente. Mas eu tenho a sensação, a ler o livro, ou então é das traduções, não sei, que Tucídides parece não gostar muito de Demóstenes. Não sei bem porquê. Mas a pergunta é, voltando um bocadinho atrás, se Demóstenes tivesse comandado, teria sido diferente? É muito difícil responder a estas perguntas, mas é importante, cá está, numa educação liberal, pensarmos sobre elas e conversarmos sobre elas, e é isso que nós fazemos, ou fizemos, na Católica. Deixem-me acabar com uma coisa que é, o livro é longo, toda a gente olha para o livro e diz: pá, ó professor, a gente tem mesmo que ler o livro todo, temos que ler o livro. E como o Gonçalo já percebeu, e a Maria Isabel também escreveu, nós lemos o livro, não é o professor ler, não, nós lemos o livro, juntos, lemos o livro todo.
O livro é difícil, é longo, às vezes é incompreensível, mas é citado, continua a ser citado 2400 anos depois, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Não há muitos livros que tenham este destino. A maior parte do que nós aqui nesta sala vamos ler, estamos a ler hoje, vai estar obsoleto daqui a 10 anos. Praticamente tudo o que nós estamos a ler hoje em dia, que é bom, vai estar obsoleto em 2025. Aquilo que não vai estar obsoleto em 2025, provavelmente não vai chegar a 2099. Quantos livros que nós já lemos neste século vão sobreviver ao século? Eu suspeito que vão ser muito poucos. 2, 3, 4, 5. Tucídides é diferente. O livro de Tucídides foi escrito há 2400 anos e continua a ser lido. E todos os anos saem novas traduções, saem novos ensaios, saem novos livros. Mas há uma coisa que eu acho que ainda é mais extraordinária no livro. É que é um livro de história contemporânea, quase de jornalismo. Ele começou a escrever o livro com 30 anos. Ele tem a percepção que vai ser uma guerra muito importante e começa a escrever. Uau! Gonçalo, Maria Isabel, que tem menos de 30. Imaginem a audácia de uma pessoa aos 30 anos começar a escrever um livro que vai ser imortal. Eu não consigo imaginar a audácia de um homem ou de uma mulher assim. Tem que se ter uma cabeça muito especial. A capacidade analítica sobre a natureza humana tem que ser absolutamente extraordinária. E ele ambiciona, ele escreve. Eu, aos 30 anos, comecei a escrever um livro que quero que dure para sempre. Nós sabemos que há um segundo prefácio, no meio do livro, que ele reviu o livro. Perfeitamente natural. Mas quantos nós escrevemos livros que revemos que não duram 5 anos, 10 anos? E, portanto, aos 30 anos, ser capaz de ter esta ambição e ser capaz de ter escrito isto, eu acho que é uma coisa absolutamente estonteante. Ele ter conseguido. Ele conseguiu. Eu acho que se ele voltasse hoje à Terra, eu acho que ele ficava surpreendido. Eu acho que ele foi ambicioso, mas nunca pensou que o livro ia durar 2400 anos. Então, eu acabo. Acho que é melhor deixarmos de citar o livro. Acho que é melhor ler o livro. Acho que é uma educação para o século XXI e é um presente extraordinário que Atenas nos deixou. Obrigado.